Muito bem, estamos gravando. Então, CCNA 4. Capítulo 4. Falar um pouquinho sobre segurança. Ok? Muito bem, essa parte de segurança é mais ou menos, esse capítulo é mais ou menos uma introdução ao CCNA Security, que é outro curso, né? Mas vai colocar algumas coisas interessantes concernentes à segurança de maneira geral e também aplicadas aos equipamentos, né? Então está aqui a segurança de uma rede. Ele está dizendo porque é importante, né? Você ter segurança tanto nos seus equipamentos de uso pessoal, quanto segurança na rede de computadores. Aqui está mostrando que a sofisticação do usuário para ele invadir algum lugar, para ele fazer alguma ameaça a algum lugar, o conhecimento necessário para isso, né, era alto, né? E agora, para usar ferramentas sofisticadas, você tem até pessoas que sem muito conhecimento conseguem oferecer ameaças à rede. Tá? Então você tem que estar protegido. E aqui à esquerda mostra vários tipos de pessoas que podem atacar, né? White hat, hacker, black hat, cracker e etc. Tá? E como é que eles podem agir. Então, que tipo de ação essas pessoas podem agir, né? Tipos de crime digitais podem existir. A violação interna do acesso à rede, negação de serviço, que é um tipo importante de ataque, tá? Invasão de sistema e detecção de senha, intercepção de senha. Tá? Tem aqui vários outros tipos de problemas. Né? Então, vimos no slide anterior o tipo de pessoa, agora o tipo de problema. Né? E sempre é uma balança, né? É sempre uma balança entre o acesso, a facilidade de acesso e a segurança. Se você tem uma rede que seja fácil de usar, ou um sistema que seja fácil de usar, geralmente você abre mão da segurança. E, de certa forma, quanto mais você protege o sistema, mais você dificulta o acesso a ele. Tá? Então você tem que fazer um equilíbrio entre essas duas coisas para que o sistema seja viável. Né? Então, se você abre muito o sistema, né, você tem uma configuração fácil, é fácil de administrar, né? Os usuários finais têm acesso fácil às coisas da rede, está tudo aberto, né? E o custo de segurança é mais barato. Se você tem um sistema mais restritivo, né, ocorre o oposto, mais difícil de configurar, etc. Né? E se você tem mais ainda fechado, você ainda dificulta mais ainda o acesso do usuário, dificulta mais ainda o acesso da administração, mas você tem uma rede totalmente fechada. Então, para todos esses tipos de rede, tem o seu, ou de sistema, né, tem a sua utilidade. Então, você vai dependendo do que você vai fazer. Se você está administrando um sistema, por exemplo, de um banco, você vai ter uma certa política de segurança. Se você está administrando um sistema de uma escola, é outra política de segurança. Então, tudo vai depender do cliente. Né? Falando em política de segurança, né? A política de segurança antecede qualquer ação de segurança. Né? É muito comum a gente ver acontecer é que as pessoas elas vão, sem planejamento algum, vão colocando as suas questões de segurança à medida que vão instalando os equipamentos. Então, antes mesmo da instalação, antes mesmo até da compra dos equipamentos, é importante definir quais são as políticas de segurança adequadas para o cliente, né? Para o cliente que você está interagindo, tá?
Qualquer dúvida, é só me chamar aqui que eu estou observando. Tá? Ok. Essa parte é realmente muito conceitual mesmo, né? Então, aqui ele está já colocando as falhas de segurança de rede, de maneira mais específica, né? Então, está colocando as vulnerabilidades do próprio TCP/IP. O TCP/IP é um protocolo que já tem muitos anos, né? Então, apesar de todas as suas adaptações, ele tem na sua raiz falhas de segurança intrínsecas às suas próprias definições mais básicas. Então, você tem coisas que você não pode alterar no protocolo TCP/IP, tá? E que são falhas, e que as pessoas que atacam exploram essas falhas, né? Então, o HTTP tem suas falhas, o FTP tem suas falhas, tá? O protocolo ICMP, que é aquele do ping, né? São super inseguros também, né? Eles investigam a rede e, né, você precisa deles para diagnosticar, mas eles também podem ser um problema, né? Os protocolos SNMP de controle remoto, né, de registro remoto dos equipamentos também têm suas falhas, tá? E o próprio modo como o TCP foi projetado, com estabelecimento de sessão e etc., dá margem a falhas de segurança também. Tá? Os sistemas operacionais têm as suas falhas de segurança, isso aí são constantemente corrigidas, por isso que tem os updates, tá? E os equipamentos de rede também têm suas falhas de segurança que a gente pode minimizar configurando corretamente ou desabilitando algum serviço ou outro, né? Vamos ver. Então, o que a gente pode fazer, né, para evitar essas vulnerabilidades? Ou então, o que a gente faz que abre essas vulnerabilidades, né? A gente tem os problemas inerentes aos equipamentos, aos sistemas operacionais e tal, mas a gente tem também os problemas de configuração. Se você define que as senhas dos usuários não são seguras, por exemplo, pode ser qualquer número de caracteres, qualquer letra, etc., você está dando margem a uma questão de segurança, né? E assim por diante, contas de sistema, serviços da internet, etc. Tá? Ou seja, a configuração que você faz também pode causar brechas de segurança, né? E a própria política, as políticas, né, de segurança podem ter falhas também na própria concepção. Tá? Ok. É interessante que em inglês, essa política que está aqui, né, essa politics, é diferente de policy, né? Policy são as políticas de segurança. E politics é política mesmo, de uma pessoa com outra e tal, né? Então, questões políticas podem influenciar na segurança. Tá? Em português, as palavras são homônimas, né? Então, pode causar alguma confusão. Mas a política que ele está colocando aqui é política de uma pessoa conversa com a outra, batalhas assim, de luta pelo poder e etc., que podem influenciar na segurança. É interessante isso. Muito bem. Agora ele vai falar de alguns tipos de medidas que você pode tomar, tá, para melhorar a segurança. Vai dar um detalhamento do slide anterior, né? Então, o hardware, você pode, o hardware, principalmente o local onde ficam os servidores, você deve isolar fisicamente. Tá? Você deve ter sistemas de controle de energia, de temperatura, de umidade, também, que isso também pode causar falhas no sistema. E uma vez que o sistema falha, abre uma brecha de segurança. Tá? Questão elétrica, a mesma coisa. Tá? E a manutenção, quando dá manutenção no equipamento, tem que tomar certos cuidados também. Isso é segurança física. Agora, as ameaças às redes. Quais são as ameaças mais comuns, né? Então, ele está classificando alguns tipos de ameaça. Ameaças externas, ameaça estruturada, tá? Ameaça interna, ameaça não estruturada. Tá? Então, todos esses tipos de classificação estão explicados aqui nesse texto. Tá? Ok. A engenharia social,
é um dos maiores problemas à segurança. Eu acho que hoje é o maior problema. O que é engenharia social? Né? Ele está dando um exemplo de um e-mail malicioso que vem com uma cópia idêntica de uma empresa. Todo mundo já viu esse tipo de e-mail, né? E que manda você clicar num determinado link. Né? Isso é um phishing, tá? Que é um tipo de engenharia social. Mas engenharia social também pode ser, por exemplo, que você vê muito em filme, né? Você faz amizade com uma pessoa que tem acesso ao sistema, você ganha a confiança dessa pessoa e essa pessoa te garante o acesso dela, que ela tem ao sistema. Isso é um tipo de engenharia social também, né? Outro tipo é que a pessoa olha o teu perfil no Facebook, olha o nome dos teus filhos, olha a tua família, o nome do cachorro e etc. E começa a ter dicas da tua senha. Tá certo? Esse é outro tipo de engenharia social. Então, a engenharia social ela é sofisticada e é feita para quebra de sistemas. Tá? E é muito utilizada. Aqui ele está tipificando os ataques à rede, né? O ataque de reconhecimento, de acesso, de negação de serviço e as ameaças, né? O Worms, vírus, cavalo de Troia. Vou explicar cada um deles. Então, ataques de reconhecimento. O que vem a ser isso? Né? Ele não necessariamente ele vai atacar o sistema, ele vai reconhecer coisas do sistema. Então ele consulta na internet a dados que você possa ter publicado. Né? Varredura de ping, você pega e pinga todas as máquinas e você acaba descobrindo os endereços IP dessas máquinas. Né? Você faz uma varredura de porta, você vê quais as portas TCP estão fechadas, quais que estão abertas. Tá? E você põe sniffer. O que é o sniffer? É aquele que você intercepta a rede e verifica, é o tipo Wireshark, né? Você verifica o tráfego da rede. Então você pega e captura informações de rede. Geralmente o ataque de reconhecimento ocorre precedendo um outro ataque, realmente esse ataque, para causar algum prejuízo. O ataque de acesso é aqueles que eles, por exemplo, tentam descobrir uma senha. Tá? Se ele tem que descobrir uma senha, ele pode tentar, por exemplo, por força bruta, ou ele pode jogar um cavalo de Troia, através do cavalo de Troia ele observa o que você está digitando, ou do sniffer mesmo, se você tem se você coloca a tua senha não criptografada na rede, tá? Que é comum. A exploração de confiança, tá? Ou seja, o atacante quer obter um acesso ao sistema A. O B tem acesso. Tá certo? O que ele faz? Ele observa o B, que está menos seguro do que o A. Então, ao observar o B acessando o A, ele pega e descobre como é que acessa o A. Tá certo? É uma exploração de confiança. O redirecionamento de porta também é interessante. Você sabe que a porta bem conhecida para acessar, por exemplo, um serviço web é a porta 80. Tá certo? Então, o que você faz? Você pega e você assume esse servidor com porta 80. Tá? Então, o host comprometido ele vai acessar você em vez de acessar o servidor correto. Tá certo? E o ataque de interceptação, tá? É aquele e-mail que a gente mostrou, que tem um link para você clicar, que você é levado a um outro local. Tá certo? Então, em vez de acessar, por exemplo, o site correto do banco, você acessa um outro local pensando que está no banco. Negação de serviço e negação distribuída de serviço. Né? O que vem a ser isso? Um serviço, um servidor, ele oferece um serviço, então ele tem um número máximo de usuários que pode usar aquele serviço. O que você faz é criar várias sessões de um mesmo serviço num servidor. Então, digamos que ele possa, no máximo, atingir 100 conexões. Então, você de uma mesma máquina, você abre 100 vezes essas conexões. A próxima pessoa que for tentar acessar esse serviço, ele vai estar fora do ar.
Tá? Esse tipo de ataque, negação de serviço, ele é bem protegido hoje. Tá? Por quê? Porque um pacote que vem sempre da mesma máquina, você começa a desconfiar, né? Agora, a negação de serviço distribuída, isso já é mais difícil, tá? Porque você pode ter várias máquinas acessando o mesmo serviço ao mesmo tempo, tá certo? Não que essas máquinas queiram acessar, essas máquinas estão infectadas com algum tipo de vírus, e esse vírus transforma essas máquinas em máquinas zumbis, tá? E essas máquinas, todas elas acessam um determinado site do governo, do banco, de alguma coisa que você quer derrubar, né? E aí você consegue derrubar com esse ataque distribuído de serviço. Esse já é mais difícil, mas existem também maneiras de você evitar esse tipo de ataque, tá? O ping da morte. O ping da morte é aquele que aparece no filme, né, dos guerreiros da internet, tá? É uma outra ameaça também. A falha TCP, tá? Que é envio de vários sinais SYN, pedindo para abrir conexões, tá certo? E deixa essas conexões abertas. E aí o servidor, de tanto SYN, ele não consegue pegar e atender um outro usuário. Então, ataque TCP, tá certo? E o ataque Smurf, tá? É aquele que ele usa ICMP, justamente os pings, etc., para sobrecarregar um roteador ou então um servidor. Tá? São vários tipos de ataques, mais detalhados aqui no texto ao lado. Tá? Código malicioso é aquele que a gente entende. Né? Então, são vírus, worms, cavalos de Troia e etc. Tá certo? Que também invadem as máquinas. Okay? Maneiras de combater, né, ou atenuar as questões de segurança, software antivírus, firewall pessoal, atualizações de sistema operacional. Sistemas de prevenção de invasão, detecção e prevenção de invasão, né, são sistemas mais sofisticados que atuam muitas vezes dentro do roteador, dentro de um servidor, ou mesmo numa máquina estação de trabalho, fica dentro do firewall. E aqui são hardwares da Cisco, que é Intrusion Prevention System, né? É sistema de prevenção de intrusão, tá? Por hardware. E o Cisco ASA também é super famoso por questões de segurança. Tá? Então, a Cisco ela possui equipamentos que você coloca na borda da tua rede que vão monitorar esses ataques. Tá? Então, aqui tem uma imagem que ajuda a gente a pensar como é que a gente deve agir, o ciclo da segurança de rede. Então, primeiro, no centro tem a política de segurança, através da qual você vai através da qual, Carlos Vitor chegou aí, ele entende bem desse assunto, as políticas de segurança através da qual ele se baseia em tudo, tá certo? Se vocês quiserem falar alguma coisa, sinaliza, tá? Que a gente abre o microfone, tá bom? Okay. Então, aqui tem as políticas de segurança que ficam no centro de tudo, né? Quer dizer, que inicia tudo. Tá? Então, digamos que a gente começa por aqui, né? Você começa protegendo o teu sistema, né? O sistema protegido você deve monitorar, não simplesmente proteger. Você deve olhar o log, etc., para ver se alguma coisa está acontecendo. Tá? Eu protejo, eu posso detectar as coisas. Né? No que eu monitoro, eu vejo se aconteceu alguma falha de segurança. Tá? Eu tenho também que testar o tempo todo esse sistema para ver se ele está adequado à minha política de segurança. Tá? No que eu descubro falhas, eu melhoro o sistema, ou seja, vem as atualizações.
e aí de novo ocupando esse ciclo. Os sistemas de desktop fazem tudo isso automaticamente. Quando você instala, por exemplo, o Norton ou o McAfee, ou seja lá qual for o sistema de proteção, ele tem dentro dele essa inteligência. Tá? O mesmo vai acontecer, o mesmo vai ter que acontecer dentro dos roteadores e etc. Tá? Então, aqui ele vai falar um pouquinho mais de política de segurança corporativa, o que é uma política de segurança. É uma declaração formal de regras em que as pessoas recebem acesso à tecnologia, aos ativos de informações de uma organização e que devem seguir essas políticas, tá certo? O que a política de segurança faz e o que ela não faz, né? O que ela faz? Protege as pessoas e as informações. Define as regras para o comportamento esperado dos usuários, ou seja, o que se espera de um comportamento seguro. Os administradores de sistema e o gerenciamento. E pessoal de segurança. Autoriza o pessoal de segurança a monitorar, testar e investigar. Ou seja, tem que estar por escrito essa autorização, né? Por exemplo, se você está numa empresa que está produtora de filme de cinema, você não quer que esse filme vaze para a internet. Então você coloca na política de segurança que você vai limitar o acesso a e-mail, ou que os e-mails serão monitorados, os e-mails corporativos vão ser todos monitorados antes de sair da empresa. Você pode colocar isso na sua política de segurança. Se é legal ou não, já é outra coisa, mas você deve pôr e buscar a legalidade disso aí, já que você quer proteger isso aí. Tá? Esses são os componentes da política. Está te ensinando a escrever. Política de segurança, gente, é um documento, tá? Um documento escrito. E esses são alguns quesitos desse documento. E aqui um exercício sobre tudo que a gente já falou até agora nessa primeira parte. Tá? Bom, especificamente no roteador, nos roteadores, tá? O que pode, o que os roteadores ajudam na segurança das redes? Como é que eles podem ajudar? Tá? Eles interligam as redes diferentes, e eles interligam também a rede local com a internet. Tá? Então, por ter esse papel-chave de ligação entre as redes, eles podem e devem ser componentes essenciais de segurança das redes. Tá? Então você pode configurar filtros, você pode configurar firewall, sistemas de detecção de intrusão. Então você pode configurar tudo isso nesses roteadores. Então esses são elementos chaves. Tá? Por outro lado, por esse motivo, né, os roteadores são alvo de ataques. Tá? Quer dizer, quando alguém quer invadir uma rede, é o roteador, primeiro equipamento que eles tentam atingir. Porque se você consegue monitorar ou cancelar o efeito de segurança deles, você obtém o que? Acesso garantido às redes. Tá? Então eles podem até inviabilizar o funcionamento de uma rede atacando um roteador, pode envenenar as rotas, pode atacar os protocolos de roteamento, tá? Pode atuar com um IP falso. Tá? Então tem várias maneiras de você pegar e confundir, vamos dizer assim, um roteador de forma que você torne uma rede que estava conectada uma rede desconectada. Tá? Muito bem. Esse roteador que fica na borda, né, ele que está ligado à internet, é um roteador que é o mais vulnerável. Ele tem IP válido geralmente, né? Ele está conectado aí. Quem já trabalhou com o Windows XP antes do Service Pack 2, lembra que ao instalar o Service Pack 2 introduziu o firewall no Windows XP, né?
Lembra-se que depois de instalar o Windows XP, ao plugar na internet, quase que instantaneamente, ele é atacado por vários vírus e outras coisas nojentas que tem na internet. Tá? Então, se esse roteador está conectado diretamente na internet, ele tem que ter uma proteção. Você não pode simplesmente ligar ele na internet. Tá legal? Então, tem vários tipos de segurança física, atualização do sistema operacional do roteador, tem que fazer backup da configuração dele. Se alguém invadir e perder a configuração, você tem que rapidamente colocar a configuração nele. E trabalhar dentro de certas configurações que a gente vai aprender para aumentar a segurança dele, desabilitar alguns serviços e etc. Tá? Muito bem. Então ele está colocando aqui, quais são as etapas para proteger um roteador? Primeira etapa, gerenciar a segurança do roteador. Segunda, proteger o acesso administrativo remoto a roteadores. Você tornar esse acesso mais seguro, remoto. Registrar as atividades no log. Proteger os serviços e interfaces vulneráveis. Proteger o protocolo de roteamento. Tá? Significa você criptografar, autenticar e etc. Controlar e filtrar o tráfego de rede, tá, em si. Então, ele vai explorar cada um desses itens aí. Aqui ele está ensinando um jeito de você criar senhas difíceis de serem quebradas, mas ao mesmo tempo fáceis de serem memorizadas. Você cria uma frase, um passphrase, né, uma frase de acesso, e deixa eu ver como é que ele chama isso em inglês. Passphrase, isso mesmo. E através dessa frase de acesso, na sua cabeça você transforma numa senha. Tá? Então é uma maneira, uma técnica, né, de você gerar senhas seguras que são fáceis para você e difíceis de quebrar. Tá? Muito bem. Encriptamento de senha é uma configuração que você pode fazer no roteador de forma que as senhas dos usuários do roteador elas sejam armazenadas dentro do Startup Config, dentro do Running Config, elas fiquem armazenadas de forma criptografada. Tá? Ou seja, quando eu faço o Service Password Encryption, tá? No Running Config, o password ele fica criptografado, tá vendo? Ok? Então, é uma técnica legal. Na hora de configurar a senha, ó, Enable Secret. Né? Enable Secret também, a senha do Enable fica gravada no Running Config e, por consequência, quando você gravar no Startup Config, também criptografada. Ou seja, não é só a pessoa olhar o seu arquivo de configuração que ela vai descobrir a sua senha. Tá? E você pode estabelecer também um tamanho mínimo de senhas para os usuários do roteador, através do Security Passwords. Tá? São comandos que ajudam você na questão da senha. Tá? Muito bem. Acesso remoto protegido. Como é que você vai fazer? Como é que você faz normalmente o acesso remoto a um roteador? Via Telnet. Tá? O Telnet é muito legal numa rede local, que você está num ambiente fechado e tal, né? Agora, se você ou no ambiente de teste e tal, se você tem uma rede maior ou a própria internet, você vai acessar o seu roteador por Telnet, tá? Nós vamos ver que o Telnet é extremamente inseguro, porque todas as informações, inclusive senhas e etc., são mandadas de forma totalmente aberta. Se alguém interceptar um Telnet, você está perdido, tá certo? Então, ou você faz o acesso local, mas aí o local tem que estar protegido, tá? Uma porta com tranca e etc. Tá? Aí você leva lá um cabo de console e faz o acesso. Tá? E o acesso remoto ele tem que ser garantido a sua segurança. Como é que isso se dá? Tá? Muito bem. Primeiro, impedir logins. Então você pode, com a
a porta auxiliar, que não é a porta de console, tá? Você pode dizer para ela, ninguém vai acessar essa porta. Como é que eu faço isso? Né? Simplesmente colocando no password, o roteador já impede o acesso. Se eu não tiver um password, ele não vai permitir o acesso por essa linha auxiliar. A linha auxiliar, se vocês bem lembram, é aquela parte traseira do roteador, da entrada de console, tá? Que é geralmente usada para ligar modem. Tá? Então, se ela não é usada, para que você vai deixar ela com acesso através dela? Né? Então, você pega e coloca no password. E aí ninguém acessa. Né? Como é que você impede o acesso via telnet às linhas VTY, né? VTY, desculpe. E VTY é aquele acesso virtual, né? Acesso por telnet, né? Que você faz no roteador. Esse transporte input, ele está dizendo por onde essa linha virtual vai entrar. Quando você dá no transporte input, você está impedindo o acesso. Quando você dá transporte input telnet SSH, você está permitindo os dois acessos, tá? Tanto por telnet quanto por SSH. Quando você coloca no transporte input, só para zerar, né? Depois transporte input SSH, você está permitindo o acesso apenas por SSH, que é o mais seguro. O que é o SSH? É a mesma coisa do telnet, só que com túnel criptografado. Tá certo? O SSH é o equivalente ao HTTPS do telnet. O HTTP, HTTPS, todo mundo conhece, o acesso que a gente faz a banco, etc. Né? E o SSH é o equivalente ao HTTPS. Dúvidas? Tranquilo? Temos aí, Emanuele. Ok. Qualquer coisa que vocês queiram falar, vocês falem. Essa parte ela é fácil, né? Não tem grandes problemas, né? Mas você me diz que aí eu abro o microfone e vocês falam, tá? Observação e tal. Outra coisa importante, né? Colocar um timeout. Por exemplo, ele está colocando um timeout de 3 minutos. Se você ficar inativo 3 minutos, né? Você... Se você, por exemplo, você está fazendo um acesso SSH, Telnet, passou os 3 minutos, caiu a sua ligação. Passou os 3 minutos, ele vai quebrar a sua ligação. Senão outra pessoa pode entrar, né, se você esqueceu de dar logout e tal. Né? Isso aí todo mundo já conhece também. Ok? Tipo de proteção. Tá? Então aqui está mostrando o túnel SSH. Tá? Então quando você estabelece uma sessão SSH, toda a tua comunicação de configuração, né, do host até o roteador, ela é protegida. Se alguém interceptar isso, você vai estar criptografada essa comunicação, tá certo? Muito bem. Aí, gente, isso aí não tem jeito, isso é decoreba. Tá? Como você configura um roteador para ele ter acesso remoto por SSH? Vamos lá. Primeiro, você é obrigado a colocar um hostname, tá? Diferente do padrão. Ok? Então, a primeira coisa que você precisa para configurar o acesso SSH. Então, são 5 etapas, né? Vamos lá. Segunda etapa, tem que configurar também um nome de domínio. Pode ser qualquer um, pode ser fake, tem que ter um nome de domínio. Tá? Então, IP Domain Name. Terceira etapa, CryptoKey Generate RSA, ou seja, você tem que gerar uma chave de criptografia. Óbvio, se a tua comunicação é criptografada, você tem que gerar uma chave de criptografia. Isso é gerada por aí. Tá? Uma observação aqui. Nem todos os iOS de roteadores suportam criptografia. Quando, na verdade, você compra um roteador e você opta pelo iOS mais barato, que é o Base, tá? IP Base, ele não tem suporte a criptografia. Aí você vai pensar, pô, criptografia não vou usar nunca. Não. Consequentemente, você não vai poder configurar o SSH. Certo? O acesso sempre remoto vai ser por telnet.
Então, na hora de configurar a compra de um roteador, configura sempre um iOS que tem o K9, tá? No seu nome, que vai garantir que ele suporte criptografia. É um pouco mais caro, mas é muito melhor, tá certo? Então, pode acontecer, por exemplo, você dá CryptoKey Generator RSA num roteador que tem o IP-base, ele vai dizer que esse comando não existe, porque realmente ele não conhece, tá certo? Ok? Beleza. Então, ele está aqui sugerindo uma chave com 1024 bits, tá certo? E gera a chave. Gera a chave, ele armazena dentro dele essa chave. Tá? Próxima etapa, aí sim. Etapas iniciais de host name, domain name e geração de chave. Passei por essas 3 etapas? Beleza, agora é que eu vou começar a configurar a porta virtual, o meu VTY, tá certo? Primeiro, não posso trabalhar com aquele enable puro. Tá? Eu tenho que criar um usuário. Username, student, secret, Cisco. Então ele criou um usuário chamado student, cuja senha é Cisco e vai ser armazenada de forma criptografada no running config, esse usuário. Tá certo? Criei o usuário, criei a senha, vou aqui na linha VTY, de 0 a 4, as 4 linhas virtuais, transporte input SSH, porque o default dele é o input é telnet, então você vai transformar em transporte input SSH, tá certo? Login local, ou seja, ele vai logar usando esse usuário que você acabou de criar aqui. Tá? Isso sugere que você pode ter também autenticação desse usuário num servidor remoto, Active Directory, Radius e etc. Você tem suporte a isso, mas está além do escopo desse curso. Tá? Então você vai usar esse login local. Depois disso, isso aí é opcional, tá? Mas você pode e deve fazer isso, timeout da sessão de 15 minutos e o número de tentativas que ele pode fazer até ele te quicar, né? Se você dá 2 tentativas, ele colocou 2, né? Para entrar, erra a senha, ele vai e começa tudo de novo. Tá certo? Dúvida aí? Nessas 5 etapas? É pegar o Packet Tracer e exercitar. Isso aí não tem dúvida, né? E aí ele está usando do lado do cliente, ou seja, eu tenho um PC, eu vou instalar, por exemplo, esse TeraTerm, eu posso instalar também o PUT é o mais usado, né? PUTTY. E aí você bota o endereço IP, diz que vai acessar por SSH e pronto, entra com login e senha, entrou, tá certo? Remotamente no roteador. A gente vai ter a oportunidade de pegar o computador, o roteador na escola e fazer a prática, né, disso aí. Aqui ele está testando a sua decoreba, depois você vê, finaliza essa sessão. Né? Bom, segunda medida importante de segurança, registrar um log dos acontecimentos. Tá certo? Então, quando você tem um acesso remoto, ou o roteador está na borda e etc., você pode, num determinado momento, registrar um log, para ver o que está acontecendo. Né? Tá certo? E esse registro de log, normalmente você faz no roteador, liga o log, liga o debug, né? Loga isso, vê, verifica, etc. Depois undebug para desligar isso aí. Tá? Você pode também enviar esse log para um servidor externo. Tá? Pode fazer isso também. Mas ele aqui não explica como fazer isso. Simplesmente diz que pode. Tá? Muito bem. Agora ele vai partir para uma outra questão de segurança do roteador, que é a questão dos serviços. Tá? O roteador é um computador rodando um sistema operacional. E ele é semelhante aos servidores. Ele oferece serviços aos seus clientes. Tá? Muitos desses serviços muitos deles para diagnóstico ou para configuração inicial, tá? Ou simplesmente não são serviços que são usados pela sua rede. Tá? Então, um serviço habilitado é uma porta aberta. E é uma porta aberta à invasão. Tá certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode desabilitar os serviços que a gente não está usando. Tá? Então, ele está dando exemplo de alguns serviços que
podem ser desabilitados no roteador, que é o protocolo CDP, Cisco Discovery Protocol, que vocês estudaram no CCNA 2, tá? Ou eu vou usar em inglês, porque pequenos servidores não dá, né? TCP Small Servers, UDP Small Servers, tá? Também é um tipo de serviço, tá? Que aí ele está dizendo, se é por padrão habilitado ou desabilitado, repare que vários deles são habilitados, olha, tá vendo? E várias vezes, Finger, HTTP Server, tá? Hoje em dia, todos os equipamentos vêm com o HTTP Server habilitado, tá? Para quê? Para te dar acesso à configuração inicial mais simples, que não é na linha de comando. Então, você liga o roteador, tirou da caixa, liga o roteador com um cabo Ethernet, né? Ele já vai dar DHCP para a máquina já vai entrar numa 192.168.1.1, pá! Você abre aquela página web linda para configurar o roteador, tá? Isso é um serviço HTTP dentro do servidor, do roteador habilitado. É uma coisa que você tem que, depois que configurou, desabilita, certo? Não precisa mais dele, tá? E vários outros serviços, né? Que você pode desabilitar. Tá? Aqui. Como é que você desabilita os serviços? Dependendo, por exemplo, no CDP Run, desabilita o serviço do CDP. No IP Source Host, desabilita o serviço Source Host. E assim por diante, tá? É assim que você desabilita esses diversos serviços manualmente, um por um. Tá? Os serviços SNMP, NTP e DNS são serviços também, são entradas de vulnerabilidade TCP, que podem e devem ser desabilitadas. Tá? Bom, falamos dos serviços, falamos da proteção ao acesso remoto. Agora vamos falar dos protocolos de roteamento. Lembrando do CCNA2, né? O que são protocolos de roteamento? Protocolos de roteamento são mensagens, eles geram mensagens de comunicação entre os roteadores dizendo simplesmente o quê? Informando todas as tabelas de roteamento de todos os roteadores. Só isso. Ou seja, fornecendo todo o segredo de configuração de rotas da tua rede. Tá certo? Se algum indivíduo intercepta esse tipo de configuração dos roteadores, o que ele pode fazer? Né? Ele pode influir num funcionamento normal, do jeito que está aí agora, tá vendo? Olha só, ele criou um loop de roteamento. Tá? Esse sujeito mascarado aí, o que ele fez? Ele pegou, não está tudo liberado, né? Esses normalmente não são autenticadas nem criptografadas as mensagens de atualização de tabelas de roteamento. Tá certo? Olha só que perigo. Né? Então você pega, por exemplo, o R3 envia para o R2 uma mensagem de protocolo de roteamento dizendo o seguinte, olha, a rota para chegar até a rede 30.10 é através de R3, tá? Tudo bem, então todo mundo aprende que é para ir para lá, tá certo? Se chega um sujeito malicioso e envenena essa rede aqui com mensagens de protocolo de roteamento, né, diferentes, ele configura as rotas dos roteadores, tá certo? E ele pode dizer, olha, pacote que era para ir para o servidor de dados, vem para mim, tá certo? Porque eu sou o servidor, a rota correta é para mim, né? Então, através dos protocolos de roteamento, se o cara descobre que os protocolos de roteamento, por exemplo, RIP, né, ele começa a mandar mensagens falsas de RIP, ele consegue configurar as rotas dos roteadores. Tá? Então, como é que você protege para que isso não aconteça? Tá? Você pega e faz com que exista uma autenticação, ou seja,
para que um pacote de atualização de rota seja aceito pelo roteador, tá? Este pacote tem que estar autenticado, ou seja, você tem que conhecer a pessoa que enviou, o roteador, né, que enviou esse pacote, tá? E essa chave de autenticação o invasor não tem, tá? Então você simplesmente autentica. Com essa autenticação, você impede, né, que isso aconteça, tá? Então o R3 gera uma chave, geralmente uma chave de autenticação, tá certo? Repara, a autenticação é diferente de criptografia, tá? Os pacotes de atualização de roteamento continuam circulando sem criptografia. Eles simplesmente têm que ser autenticados para um roteador acatar esse pacote, tá? Ok? Entendido? Qualquer dúvida, me fala. Muito bem. Aí ele está dando um exemplo prático de configuração dessa autenticação no protocolo de roteamento RIP versão 2. Tá? RIP versão 1 não suporta autenticação. Tá? Como é que o RIP versão 1 ele é realmente para usar só em ambientes de teste, né? Mas ele é muito usado até hoje. Bastante usado o RIP versão 1. Vamos lá. Quais são os passo a passo para configurar? Em decoreba, tá? Isso aí não tem raciocínio. É decoreba. Tá? Router RIP. Então você vai entrar aonde? Na configuração do protocolo de roteamento RIP. Tá? Passiva interface, default. Ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer é você fecha todas as interfaces. Lembrando que o comando passiva interface impede que os roteadores enviem mensagens de protocolo de roteamento através das suas interfaces. Tá? Então, o que ele está dizendo nesse step 1? Todas as interfaces não enviam nada. E ele pega e libera só só a serial. Então, o roteador 1, ele vai mandar mensagens de RIP apenas pela interface serial. A interface Ethernet não vai mandar atualizações. Já é uma proteção. Segundo, Key Chain RIP Key. Tem que incorporar esse comando, né? Depois Key One. Tá? E Key String, uma frase. Certo? Gerou a chave. Entro na interface, configuro a interface para mandar, toda vez que ela for mandar um pacote RIP, ela mandar autenticado no modo MD5. Tá? Que chave que vai ser usada? A chave que você criou acima. IP RIP, Authentication, Keychain, RIP Key. Tá certo? Você criou uma chave chamada RIP Key, podia ser qualquer outro nome. Tá? Key 1, tá? Key String Cisco. E você vai usar essa chave para a tua autenticação. Vai ter que usar a mesma autenticação nos roteadores, né? Certo? E aí, olha, show IP route, tá? Você vai ver que as atualizações RIP, elas foram aceitas, tá? Então o teu protocolo de autenticação funcionou. Tá legal? Então assim configura o RIP. Tá? Os dois outros protocolos que foram aprendidos, o EIGRP e o OSPF. Como é que o EIGRP é parecidíssimo com o RIP versão 2, né? É o protocolo proprietário da Cisco. Tá? Keychain também. EIGRP Key é um nome que você pode colocar qualquer nome. Key1, Keystring, Cisco. Cisco você pode colocar qualquer coisa também. Depois você entra na interface, né? IP Authentication Mode é diferente um pouquinho do RIP, tá? EIGRP 1, área 1, MD5, tá? Esse 1 aqui não tem nada a ver com esse 1 aqui, tá? É a instância do EIGRP que você está configurando. E o IP Authentication Keychain é EIGRPI com aquela chave que você criou lá em cima. Já o SPF, ele vai direto na interface, sem você precisar criar anteriormente a chave. Tá? Então você dá o IP OSPF, Message Digest Key 1, MD5 Cisco, ou seja, aqui dentro
da interface, você já gera a chave. E aí você diz que o SPF tem que ser autenticado com essa mensagem, tá certo? Aqui, dentro do protocolo SPF, diz que a área 0 vai ter autenticação também, tá? Então, não adianta, você tem que fazer o Packet Tracer, exercitar isso aqui, para lembrar desses comandos, tá? Olha o Packet Tracer aí. Ele está colocando só o SPF para você treinar. Tá? Basicamente, se o currículo coloca para você treinar só o SPF, o que você acha que é mais provável de cair na prova? A autenticação ao SPF, né? Então, é o que você tem que dar mais atenção, que tem que mais decorar, tá? Ok. Por que eu estou falando decorar? Tá? Porque a gente só vai ter um entendimento profundo desses processos de autenticação se a gente fizer o curso SNS Security ou mesmo CCNP. Tá? Então, o que ele está colocando nesse capítulo, né? Como se fosse uma degustação do CCNA Security. Tá legal? Mas são coisas que a gente tem que saber, tanto para a prova do capítulo, quanto para a prova final, quanto para a prova de certificação. Tá? Ok? Dúvidas? Estão avançando bem? Ok? Beleza? Vamos lá. Continuando. Esse capítulo é meio chato, né? Ele é chatinho mesmo, mas vai fazer o quê? Tem jeito, né? Aqui, isso daqui é para o cara ficar com raiva, né? Lembra que a gente pegou e aprendeu a desabilitar vários serviços na mão? No IP isso, no IP aquilo, etc. né? Você chega no roteador e dá um comando auto-secure e ele faz tudo para você. Ele desabilita todos os serviços desnecessários. Assim, tá certo? Então, esse comando auto-secure é um comando que você vai dar depois que você já configurou todos os roteadores, depois que você já testou a rede, tudo está funcionando e etc. Né? Tá tudo beleza. Você pega e você vai colocar os roteadores em produção. Antes disso, você dá o auto-secure. Com isso, você configura automaticamente várias questões de segurança. Eu adoro o auto-secure. É um comando bacana pra caramba. Tá? Bom, SDM. O SDM é o Cisco Security Device Manager, tá? Que é uma interface para você configurar o roteador de maneira fácil. O que aconteceu? A Cisco, a Cisco e vários outros fabricantes, não precisa ser Cisco, notou que a interface de linha de comando é uma interface que só o pessoal que fazia CCNA sabia mexer. Certo? Ou a pessoa que estudava, ou então o pessoal fazia umas coisas erradas na interface de linha de comando. Né? Então resolveu criar uma interface mais amigável para configurar o roteador. Então criou o SDM. O SDM, criado aí na primeira década dos anos 2000, tá? 2003, 2004, por aí, tá? Ele não se usa mais. Tá? Se usa uma outra interface, tá? Que não é essa. Mas essa foi a primeira interface, é o que tem nesse currículo aí. Tá? A interface que se usa hoje é uma interface mais avançadinha e tal, que dá suporte a você configurar vários roteadores. Né? Mas o fato é que, se você tirar da caixa um roteador, ligar o cabo nele, cabo de rede, você tem e digitar o endereço dele, você vai abrir no seu browser essa interface aí, tá? Que é uma interface de configuração, SDM. Infelizmente, o Packet Tracer não suporta SDM. A gente até tem uns simuladores, tá? Mas o ideal é a gente chegar na escola, pegar um roteador, tirar da caixa, botar ele na mesa e entrar nessa configuração dele. Tá? Tanto o SDM como esse novo configurador, eu já vou achar o nome dele, né?
que é o Cisco Network Assistant, tá? O Cisco Network Assistant, ele é equivalente ao SDN, tá? E ele pode ser instalado tanto no roteador quanto na sua máquina local, tá? O que acontece? Quando você instala na sua máquina local, você alivia o roteador, tá? Você alivia o roteador. Eu vou mostrar para vocês o Cisco Network Assistant aqui e o SDN. Eu vou... Ok. Esse aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo agora. Pode me dar um sinal positivo se vocês estão vendo o Cisco Network Assistant agora? Ok. Tá. Esse é o Cisco Network Assistant. Não sei se esse endereço é o endereço de algum roteador de um cliente meu ou não. Ó, entrei. Ah, isso aí. Tá? É um roteador de um cliente meu. Tá? Eu entrei nele. Tudo bem. Tá? E posso configurar ele. Né? Todas as configurações, né? Eu posso fazer nele. Aqui remotamente. Tá? Eu já estou com a senha dele toda configuradinha aqui. Tá? Posso configurar. Posso monitorar alguma coisa dele e posso desconectar. Tá? Esse mesmo cliente, eu tenho o SDM dele também. Tá? Deixa eu desconectar. Deixa eu pegar só o endereço dele aqui. Para conectar via HTTP. Pra vocês verem o SDM também em ação. Tá? Fechando aqui. Vou abrir uma outra navegador aqui. Vou colocar aqui. Não sei se... Aqui, ó. Tempo que eu não acesso esse... Ó, tá vendo? Não lembro a senha. Tudo bem. Mas ele coloca... Coloca para mim. Deixa eu usar aqui. Não sei a senha. Ele coloca para mim o acesso remoto através dessa interface SDM aqui. Tá? Tem um arquivinho de demo do SDM que eu vou achar depois, eu vou enviar para vocês. Tá? Vou colocar no ambiente depois para vocês instalarem no computador de vocês e vocês verem a operação desse SDM. Tá? Então ele pode embedded, tá? Quer dizer, uma ferramenta de gerenciamento baseada web, ele já vem instalado nele, tá? O SDM, tá? Nesse equipamentos antigos. Hoje é o Cisco Management que vem, tá? Instalado nele. Vou mostrar para vocês depois. Vocês podem configurar várias coisas facilmente, VPN, ACL, DHCP, um monte de coisa que seria complicado de fazer na mão, você faz com essa interface, né? Hoje, todos os roteadores da escola, quem opera esses roteadores, usa a interface gráfica para configurá-los. Tá? Aqui ele está explicando como é que você habilita o SDM. Tá? Para você poder habilitar o SDM, se ele não vier habilitado por padrão, tá? Você tem essa série de comandos que você tem que fazer aí. Então você tem que habilitar o HTTP Server. Tá? Se você tiver o K9 instalado, o Security Server você também deve habilitar. Né? Autenticação local, username você tem que pôr. Tá? E o acesso Telnet também,
por Telnet habilitado também. Por Telnet e SSH. Tá? Por quê? Porque muitas das configurações que o SDM faz, aliás, todas as configurações que ele faz, é por Telnet, na verdade. Aquela parte gráfica na tua frente é só para te facilitar. Tá? Mas a configuração mesmo que ele vai fazer é via Telnet ou via SSH, preferencialmente. Mas para ser SSH ou para ser HTTPS, você tem que ter o K9, o iOS K9 instalado. Ele está dizendo como é que faz aqui, ó. E aí você, simplesmente ao acessar o endereço IP dele, ele vai te pedir uma autenticação, você vai entrar. Tá? E aqui estão as vários componentes aqui do SDM. Tá? Os vários componentes, hostname, o hardware. Dá informações também do hardware, do iOS. Várias coisas interessantes também. Tá? Configuração de interface, firewall, VPN, roteamento, IPS, caso o teu iOS suporte, tá? E o running config, dá para ver também. Tá? Ele tem, esse assistente de NAT é fantástico, tá? Tipo assim, você quer configurar um roteador de borda. Então ele vai ter o endereço IP válido numa interface, na outra interface ele vai ter DHCP e NAT. Tipo, o que aqueles roteadorzinhos de caixinha de link fazem? Você quer que o teu roteador Cisco faça isso também? Usa o assistente. Tá? Você vai fazer. Legal? Você também pode usar o Auto Security também com SDM, tá? Ele tem aqui só que o Auto Security dele é bastante interessante, tá? Você clica ali para configurar a segurança, ele vai te dar um passo a passo aqui, tá? Quer dizer, para que esse capítulo apresentou o SDM, né? Para chegar aqui. Tá? O que é isso? É uma tela do SDM que é através desse Security aqui, esse botão Security, que você vai, passo a passo, dependendo da topologia da tua rede, você escolhe a melhor maneira de auto-secure, de auto-lock o roteador. Tá? Ele vai desabilitar um monte de serviço, deixar outros habilitados, tá certo? Ele vai te dar depois o relatório do que ele fez, tá certo? E pronto, tá feito. Super fácil, né? Ok? Bom, para finalizar o capítulo, ele vai falar sobre atualização do iOS. Tá? Quando você compra um roteador Cisco, ele vem com um sistema operacional. Esse sistema operacional, antes da versão 15, né? Ele, que é a versão geralmente a 12, que a gente está trabalhando aqui, ele é instalado através de um arquivo apenas. Tá? Ou seja, é super fácil você trocar o sistema operacional da Cisco, de um roteador Cisco ou de um switch. Tá? Por quê? Porque, na verdade, esse sistema operacional, ele corresponde a um único arquivo compactado que você pode baixar da internet. Tá? Esse arquivo, o que você faz com ele? Você faz o upload para o roteador desse arquivo e salva na memória flash, que é tipo o HD do roteador, vamos dizer assim, tá certo? E depois diz para ele, olha só, em vez de dar boot pelo sistema operacional antigo, você vai dar boot agora pelo sistema operacional novo. Tá? Você diz para ele qual o sistema operacional que ele deve carregar na sua inicialização. Tá? É simples assim. Tá? É muito mais fácil do que fazer um upgrade de sistema operacional. Windows XP para o Windows 7, né? Já fizeram isso? Pô, você tem que formatar tudo, instalar tudo de novo, perde tudo. O iOS é muito mais fácil. Tá? É só você pegar, trocar o iOS, não vai precisar mudar arquivo de configuração, não vai precisar mudar nada. Vai funcionar, tá certo? Você só vai fazer o upgrade para outro sistema operacional. Tá? Então, quando você compra o roteador Cisco e assina um contrato chamado um contrato de manutenção de usuário final, você tem direito durante 1 ano a pegar as atualizações da Cisco, do teu roteador que você comprou. Você pode renovar esse contrato de manutenção
O contrato de manutenção custa geralmente 10% do preço do roteador. Tá? Você pode renovar esse contrato de manutenção e você vai ter sempre o seu sistema operacional atualizado. Tá certo? É importante? Eu acho que sim. Tá? Instrutores. Nós somos instrutores. Nós temos direito, tá, a solicitar ao suporte da Cisco um acesso ao portal da Cisco, em que a gente tem acesso a todos esses iOS. Tá? E por quê? A gente está dando aula disso. Né? Então a gente precisa, às vezes, instalar no roteador um iOS mais antigo, um mais novo, um com mais recursos, outro com menos recursos, para mostrar para os alunos isso. Colocar, por exemplo, um sistema operacional com um monte de recursos numa máquina que não tem memória suficiente para isso, para ver o que acontece. Tá certo? Então, todos esses testes a gente tem o direito de fazer. Então a gente consegue, é só solicitar, entrar no cisco.com, solicitar para o suporte da Cisco, dizer que a gente é instrutor, solicitar lá o acesso. Né? Aliás, tem que criar uma conta no cisco.com e no suporte da academia, solicitar esse acesso lá. Eu acredito que alguns de vocês já têm esse acesso. Quando eu fiz o meu, eu perguntei se vocês queriam também. Acho que muita gente, o Emanuele fez, né? Carlos Vitor também. Acho que lembro disso. Rodrigo não deve ter feito. Né? Beleza. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso operacionalmente? Qual é o passo a passo? Né? Vamos lá. Primeiro, Show File Systems é um comando que mostra o sistema operacional o sistema operacional não. As unidades de armazenamento presentes no teu roteador. Tá certo? Quais as que estão usadas agora no momento? A NVRAM, que é onde eu guardo o Startup Config, e a Flash, que é onde eu guardo o que eu quiser. Tá certo? Mas no caso, por padrão, eu guardo lá o sistema operacional. Tá certo? O Show Flash, ou DIR, tá? Ele vai mostrar todos os arquivos que estão gravados lá. Tá vendo? Esse arquivo aqui, ó, C1841, Advanced IP Service K9-MZ, né? .bin é o que? É o iOS. Esse é o iOS. Tá? Tem outros pacotes aqui que funcionam e servem para outras coisas. Tem arquivos aqui do SDM, tá certo? Tá? SDM, que são o home.shtml, etc., tá? Que funcionam para isso. Tá? Se eu quiser mostrar o que tem no SDRAM, eu dou CD NVRAM, NVRAM, CD NVRAM PWD. DIR. Tá? Ou eu dou show NVRAM também mostra a mesma coisa. Tá? E vai mostrar o que tem lá. Olha lá, tem o Startup Config, né? E tem outras configurações aqui, opcionais. Tá certo? Então, o que é isso aqui? Mostrando o sistema de arquivos. Ou seja, o roteador também tem unidade de armazenamento. Tá? Muito bem. Aqui ele está mostrando que as unidades de armazenamento elas têm um prefixo. Ó. TFTP : significa servidor TFTP. Flash : memória flash. RAM : sistema : é system. Não é sistema não, hein, gente? É system. Tá? Se você botar sistema : não vai funcionar. Tá legal? System : é na memória RAM, uma coisa que não tem no PC, né? Mostrar o que está na memória RAM. E NVRAM : também. Né? Tá certo? Então, o roteador ele tem acesso a várias unidades de armazenamento locais e remotas, e cada uma delas existe um prefixo para eu fazer o comando, por exemplo, copy. Tá?
Então, copy A dois pontos, C dois pontos. Quem usava computador, PC, né, no DOS. Né? Aqui vai ser a mesma coisa. Copy, por exemplo, TFTP dois pontos, NVRAM dois pontos. Posso fazer isso, tá certo? Ok? Vamos lá. Comando, origem, destino. Comando pode ser copy. Tá? Copy, origem, destino. Então, ele está dando alguns exemplos aqui. Ó. Copy running config startup config é o mais famoso de todos. Todo mundo faz isso. Né? Mas está implícito. O que está implícito aqui dentro? É copy system dois pontos running config, nvrand dois pontos startup config. Se eu não faço nada, ele coloca isso aqui dentro para mim. Tá? Copy running config para o TFTP, ou seja, eu salvo num servidor remoto a minha configuração. Isso é muito útil, principalmente para quem tem vários roteadores, que é um local central para guardar os running configs de todas as máquinas. E assim por diante. Tá? E aqui ele está explorando os nomes de iOS. Tá? Quando você baixa na internet, lá no site da Cisco iOS, né, ou quando você dá um show flash dois pontos, você vai ver o iOS compactado, tá certo? E cada um dessas letrinhas e numerozinhos tem um significado. Começa pelo quê? Começa pela plataforma, o modelo do roteador. É Cisco 1841. IP-base, ou seja, qual é a funcionalidade que ele tem. É IP e é básica, tá certo? MZ, que tipo de compactação está sendo usado neste arquivo? Tá legal? Aqui a versão do iOS 12.3, release 14. Tá certo? bin o T7 também faz parte da versão, e bin é a extensão do arquivo. Pergunta-se, vai funcionar o sistema operacional se não tiver escrito isso? Vai. Tá? Se você botar outro nome, botar fulano.bin, vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Só que para que você vai fazer isso? Né? O nome do arquivo traz a informação sobre ele. Para que existe essa convenção da Cisco? Para você olhar o que está, dar só um dir e você vê o que está instalado no teu roteador. Tá certo? Aqui ele vai mostrar para vocês como é que vocês fazem. E essa é uma prática que a gente pode fazer na escola também. Tá? Criar um servidor de TFTP. Servidor de TFTP é a coisa mais mole de criar. Tá? É só pegar, baixar um. Você bota no Google aí, servidor de TFTP para Windows 7. Você baixa e o teu computador vira um servidor TFTP. Tá certo? É muito simples mesmo. Tá? E aí, dentro do servidor TFTP, eu coloco coisas. Tá? Até o Packet Tracer também suporta isso. Tá? Vocês vão fazer exercício de um Packet Tracer para isso. Tá? E aí, eu pego e busco lá o que eu quero. Seja o Run Config, seja o iOS. Tá? Como é que eu faço isso? Vamos lá. Primeiro, vou pingar para ver se o TFTP está no ar. Beleza. Vou ver qual é o sistema operacional que está instalado no meu roteador. Depois, copy, flash dois pontos, TFTP dois pontos. Eu estou fazendo o quê? Um upload do meu sistema operacional para fazer um backup dele. Super fácil. Tá certo? Primeiro ele pergunta, que arquivo você quer mandar para o TFTP? Aí você escreve lá o nome, que você já deu o dir antes, né? Anota no papel, copia na área de transferência, né? E aqui, ó, qual o nome? Esse nome. Para que endereço TFTP? Esse aqui. Tá certo? Você já deu o ping, sabe que ele está funcionando, beleza, né? E aí ele vai mandar para lá. Isso aqui. Salvou. Está salvo. Backup feito. Tá? E como é que eu faço o restore? Como é que eu faço um upgrade de Cisco iOS? Contrário, ó, copy TFTP para o flash. Então eu vou copiar. Ele pergunta qual é o nome do servidor, qual o IP do servidor, você põe, o nome do arquivo que você quer copiar, tá? Ele vai e copia.
Tá certo? Quando ele copia, ele pergunta, você quer copiar por cima? Tá? Se for uma mesma versão, você copia por cima. Se não, você cria, se tiver espaço na flash, né? Você coloca. Hoje em dia tem espaço sobrando na flash, tá? Então você pode ir lá, copiou para lá. Mas o fato de você ter copiado o novo arquivo não vai dizer, se ele tiver um nome diferente, não vai significar que ele vai entrar em ação, tá certo? Isso só vai entrar em ação se você der um comando. Para quê? Para na hora do boot buscar o outro arquivo, não aquele inicialmente, tá? E aqui nesse exercício ele mostra tudo isso, tá legal? Ok? Aqui ele está dizendo o seguinte, se você não tem, tudo isso você fez com o iOS no ar, né? Mas se você perdeu o sistema, né? Se você perdeu o seu sistema operacional, foi corrompido, etc., a memória queimou, você trocou a memória flash, certo? Como é que você tem que fazer? Todo roteador, ele vem com um sistema operacional mínimo na sua memória, tá? Memória ROM, que chama ROM-ON, ROM monitor, certo? ROM-ON. Quando o roteador dá boot, ele tenta de tudo quanto é a forma achar aquele arquivo .bin e não acha, ele carrega o ROM-ON, tá? O ROM-ON, ele tem poucas funcionalidades, mas tem uma importante, que é buscar no servidor TFTP arquivos, tá certo? Então, você vai atuar nele através de um cabo de console, ou seja, você tem que ter acesso físico ao roteador existente, né? Cabo de console. Depois, você, no ROM-ON, você vai dar IP address para o roteador, ou seja, o roteador tem que ter um endereço IP para poder se comunicar com o servidor TFTP, não é? Você vai dar um endereço IP para ele, uma máscara e um default gateway. Vai definir o endereço do TFTP server, né? E ele vai pegar o quê? Um arquivo do TFTP server chamado isso aqui. Tá? Depois de definidos esses parâmetros todos, você dá TFTP download. E ele vai e faz o que ele tem que fazer. Tá? Próxima vez que você der boot na máquina, ele vai bootar por esse iOS. Tá? Então, emergência recovery, né? Aqui ele está usando como é que fica isso do lado do cliente, tá? Quando você não quer usar o terminal. Você usar um outro tipo de cliente. Conectou no console, a telinha, ó, Xmodem, tá? Ou seja, o PC1, esse Xmodem é um software que você instala no PC1 se você não tem um servidor TFTP, tá? Ok. Ele transmite por Xmodem. Que não é um protocolo TFTP, é um protocolo diferente, é um protocolo Xmodem. Tá? É uma outra maneira também que o ROM-ON suporta. Tá? Aqui, finalmente, a parte de log. Tá? Ele vai mostrar para você como você loga. Tá? E, enfim, os comandos de log que você pode fazer. Para logar o que está acontecendo no roteador, você pode usar o comando show ou o comando debug. O comando show ele mostra estaticamente o que está acontecendo no roteador. Show IP route. Ele mostra quais são as rotas que estão instaladas no roteador. Agora, quando você dá debug IP route, tá? Você está debugando as rotas. Então você vai ver a todo tempo as rotas que entram, as rotas que saem, o que está acontecendo. Tá certo? Então o debug é um comando dinâmico. Tá legal? O show, ele não gasta CPU e não gasta memória. O debug gasta CPU e gasta memória. Tá? Você usa o show para quê? Para você saber o que está acontecendo. E você usa o debug para quê? Para você observar o que está acontecendo dinamicamente. Ok?
Beleza? Tá. Então, aqui você tem administrador. Como é que você usa? Show Protocols, por exemplo. Você vê os protocolos de roteamento que estão rodando na máquina no momento. Debug PHIP, ou seja, você vai ver o que está acontecendo especificamente no protocolo HIP. Quais as rotas que estão sendo aprendidas, quais que estão sendo divulgadas, o que ele está mandando de mensagem HIP, o que ele está recebendo de mensagem HIP. Tudo ali você vai observar. Esse comando a gente já usou no CCNA2, né? Esse é um tipo de log, né? Então, ele está dizendo aqui, olha, não uso debug muito, é só para você ver o que está acontecendo e tal. Terminou de ver, dá um undebug all no final. Tá? Aqui, ele está mostrando, né, como é que você cria registro de horário no log, tá? O timestamps. Ele está habilitado por padrão. Tá? Então, na hora que ele vai logar, ele coloca também o quê? A hora, tá certo? Deixa eu ver se tem um debug mostrando aqui. Não, aqui não está. Tá? Ele diz a data e a hora em que você aquela mensagem log apareceu. Tá? Show processes, ver os processos que estão rodando na CPU, no debug all ou undebug all também funciona. E o terminal monitor é que coloca monitor na seção de um VTY, né? Quer dizer, o que acontece? O terminal, que é aquele que você liga com cabo azul direto no roteador, ele mostra um monte de mensagens para você, mesmo sem ser que você está debugando nada. Ele já mostra mensagens para você. Já o Telnet mostra menos mensagens. Então, se você quiser mostrar todas as mensagens que o terminal mostra numa linha VTY, dentro dessa linha você coloca o comando terminal monitor. Aí você começa a ver essas coisas. Tá? Aqui ele está dizendo como é que você recupera a senha de um roteador. Para recuperar a senha do roteador, você vai usar ROM também. Tá? Ok. O show version é para você ver esse aqui, ó, configuration register, tá vendo? 0x2102. Tá? Quando você configura o registro para 0x2142, ele bypassa a necessidade de password. Tá? Então você consegue, pelo ROM entrar no enable do roteador. Tá? Aí você acessa o show running config, tá? Copy startup config running config, você vê o running config. Reseta o password, dá no password, tá certo? E configura o registro de volta para ele testar isso aí. Tá? Então você recuperou o password do roteador. Tá? Aqui tem laboratórios. Tá? E acabou o capítulo. Tá? 1h30. Acho que tá bom, né? Tá. A prova vai estar habilitada para vocês, tá? Vou fechar aqui. Tudo bem? E eu acho que esse é um capítulo tranquilo, né? É um capítulo de leitura tranquila, poucos exercícios práticos, tá? Lembrando que ao final de cada capítulo tem um packet tracer de integração de habilidades. Façam, principalmente o CCNA4, façam de todos os capítulos. Tá? Vocês vão estar se preparando para o exame ITQ, que eu quero que todo mundo faça o ITQ, para se tornar instrutor de instrutor. Tá? Depois que fizer o ITQ, vocês vão ganhar um voucher de 70% para o CCNA, tá? Para certificação de CCNA. Então, façam os integração de habilidades. Tá? Que essa integração de habilidades, eles levam a matérias dos outros CCNAs. E vocês vão estar treinando
para esse exame ITQ. Tá legal, gente? Ok? Então, uma boa semana para todos aí, um abração, tá? Bom dia. Tchau, tchau.